Olá, seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte da nossa família e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Hoje vou ministrar aqui para vocês sobre 7 recompensas por esperar em Deus. Amém? Mas antes, eu quero deixar aqui alguns recados sobre os nossos cultos da nossa igreja, que é culto no sábado, que é da Nação Jovem, às 19 horas, os próximos cultos, e domingo às 9 horas e também às 18h30, amém? No domingo às 9 horas é o culto profético e às 18h30 é um culto de decretos, amém? Então, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, esperar nele, amém? Pois se fizer tudo no tempo de Deus, nós estaremos cumprindo princípios. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor vai te levar para grandes coisas, amém? Então, se nós fizermos conforme Deus quer, esperar nele, e por isso que nós falamos que esperar tem que ter coragem, tem que ser forte. Por quê? Porque vai vir a tentação de que você quer fazer alguma coisa que talvez não é para você, que você vai acabar tendo perdas. Amém? Talvez não é para aquele momento, talvez é para mais para frente. A gente não sabe a vontade do Senhor e o tempo dele. Amém? Só nós sabemos que nós temos que fazer quando for a vontade dele. Temos que esperar nele. Amém? E nessa espera, né? Nós vamos aprendendo coisas. Por exemplo, nós vamos lendo a palavra, estudando a palavra. Nós vamos estudando o que ele quer nos dizer ali na palavra. Amém? Então, por isso que nessa espera a gente aprende tudo. É por isso que Deus coloca a gente para esperar. Porque às vezes ele tirou a gente de lá da escuridão, tirou a gente de uma vida difícil, de uma vida de pecado, uma vida da onde a gente não tinha limites, na verdade, né? Porque a gente faz o que a gente quer, certo? Ele tira a gente de lá. E ele coloca a gente na espera, no processo. Por quê? Para ensinar a gente, para educar a gente, para corrigir a gente. Amém? E a gente tem que ir com o coração aberto para poder aprender, para poder entender tudo. Amém? Então vamos para as 7 recompensas por esperar em Deus. Amém? Então vamos lá. Em Hebreus 11:11 está escrito assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, essa é a primeira recompensa, é esperar, porque a espera vai revelar paciência, que é uma semente que produz uma colheita desejada. Então, quem espera no Senhor tem paciência. Amém? Quem espera no Senhor tem paciência. Só que não é para você ficar esperando lá de braço cruzado. Você tem que ler a palavra, estudar a palavra. Amém? E entrega nas mãos do Senhor. Se você for fazer algum projeto que você acha que é legal, que é para você, mas você tem que entregar para o Senhor. Entendeu? Ontem eu escutei uma palavra de um senhor que eu acompanho ele no YouTube, e ele falou assim, que nós temos que entregar, consagrar o que nós temos, que Deus entrega na nossa mão. Amém?
a Deus. E Ele que vai multiplicar. Então, ele citou aquela palavra da viúva com azeite, que ela tinha só uma botija de azeite. Ela falou que não tinha nada, ela só tinha aquilo. E aquilo o Senhor fez a multiplicar. Amém? Então, mesmo que a gente tenha algo nas nossas mãos que a gente não reconhece, eu estou buscando isso na minha vida. O que Deus colocou nas minhas mãos foram várias coisas. Só que eu não estou mais lutando com isso. O que eu faço? Eu entrego tudo na mão do Senhor. Tudo que Ele me deu. Tudo que Ele me ensinou. Amém? Tudo que Ele me ensinou, eu reconheço que foi Ele que me ensinou de tudo isso que eu vivi. Desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida. Desde os 15 anos que eu trabalho na minha vida. E desde esse tempo eu aprendi muitas coisas. E eu tenho certeza que foi o Senhor que me ensinou tudo isso. Porque tudo Ele permitiu. Então, por mais que eu ainda não era, que eu era católica, que eu não seguia completamente o Senhor, mas eu sei que Ele estava comigo. E eu sei que era Ele que estava me ensinando tudo isso. Amém? Eu reconheço tudo isso. Então, eu entreguei tudo para Ele. Eu falei, eu não vou mais discutir com isso, não vou mais ficar... Eu vou descansar no Senhor. Eu vou entregar e vou descansar. Amém? E o que for da sua vontade, levantar isso na minha vida, é isso aí que só vai multiplicar. Amém? Mas tá tudo entregue na mão dele. E por isso que eu falo, coloca na mão do Senhor, entrega na mão dele. Entendeu? E espera, e vamos ver o que dá. Amém? Enquanto isso você vai aprendendo, você vai orando, entendeu? E vida que segue. E vamos trabalhar para que o Senhor produza na gente a paciência, porque é assim como Abraão fez. Amém? E a segunda, lá tá escrito lá em Tiago, 1:4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A longa espera é o treinamento para preparar a promessa. A espera não é tempo perdido. Tá vendo o que eu falei aqui, ó? A espera não é tempo perdido, porque você fica aprendendo. Porque você aprende, porque Deus te ensina. Por exemplo, você aprendeu outras coisas, você aprendeu o seu profissional, mas você não aprendeu a ter paciência, não aprendeu a ter resiliência, não aprendeu a fazer as coisas com disciplina, muitas vezes. Aí você vai aprendendo isso. Amém? E esperar sempre também vai trazer grandes resultados. Assim como está escrito lá em Lamentações. Essa aqui é a terceira recompensa. Lamentações 3, 25 e 26. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, esperar sempre vai trazer grandes resultados. Amém? Então, a gente tem que esperar. Tá difícil hoje, mas a gente tem que esperar. Porque o hoje não é o amanhã. E o amanhã, o amanhã Deus pertence. O amanhã é Ele que vai fazer o que tem que ser feito. Nós temos que viver um dia após o outro. Sem ficar ansioso com o amanhã. Amém? Tem que fazer planos. Entregar os seus planos ao Senhor, porque como diz lá, entregue seus planos ao Senhor, que eles consagre seus planos ao Senhor, que eles serão bem-sucedidos. Então, mas nós temos que esperar no Senhor, porque amanhã vai ter uma outra história. Aleluia! Esperar também é tempo de aprendizado, e a carne vai reagir. E aí você vai ficar
como eu já disse, ela vai ter tentação, vai ter muitas tentações. Porque a carne vai reagir a esse aprendizado, a essa espera. E aí você vai querer tomar reações, vai querer fazer coisas à frente. E é por isso que nós temos que ser vitoriosos, a gente tem coragem, amém? Ser forte para esperar no Senhor, amém? E a espera vai matar a carne. E assim como está escrito lá em Salmo 144:1, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aleluia! Glória a Deus! Então, anota aí, esperar é tempo de aprendizado também. Isso é uma recompensa muito boa. Esperar também revelará o verdadeiro motivo daqueles à sua volta, pois não são fáceis de discernir, porque jovens confiam em qualquer um, mas os sábios testam a confiança das pessoas, entendeu? Porque quando a gente espera, a gente também revela quem está da nossa volta, quem realmente são as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando a gente espera, e às vezes a gente está passando por uma situação difícil, a gente vai ver quem é e quem não é a pessoa que vai te ajudar enquanto você está numa situação difícil. Ou quando você está bem, as pessoas ficam à sua volta, mas quando você está numa situação difícil, ninguém está ali. Então, nós temos que compreender isso. Então, na espera, a gente o Senhor revela pra gente o verdadeiro motivo das pessoas que estão ao seu lado. Amém? Porque nem sempre as pessoas que estão no nosso lado, elas estão ali por motivo de uma questão de amizade, ou então até mesmo a família, né? Também. Muitas vezes acontece isso, né? Tantos casamentos acabam porque às vezes o marido perde o trabalho e a esposa já entra em pânico e já, em vez de lutar junto com ele pra que ali não, ela já vai embora. Ela vai embora, larga os filhos e vai embora, ou então pega os filhos e vai embora e vai se virar sozinha. E nem espera, às vezes o marido é uma pessoa boa, só ele perdeu o emprego, porque às vezes a empresa mandou embora, mas não é por isso que ele não vai arrumar outro emprego, né? Mas tem gente que tem a cabeça fraca e só tá com a pessoa por causa disso, que ele tem um bom emprego. Aí ele perdeu aquele bom emprego, já era. Aí a mulher que tinha ali uma família, que tinha uma casa, ela vai embora. Já vi muito isso acontecer. Então, em Isaías, agora já a sexta recompensa. Lá em Isaías 40, 29 e 31, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, esperar sempre vai aumentar a sua força, viu? Então, quando nós estamos esperando no Senhor, nós aumentamos a nossa força. Por quê? Porque nós temos que ter resiliência, que nós vamos conseguir, vamos vencer. Amém? Então, nós temos que esperar no Senhor, porque a espera vai trazer essa força, essa coragem. Vai sair de dentro de você muitas coisas que, às vezes, não sairia. Você vai amadurecer. Amém? E essa maturidade vai te trazer muita força. Amém? Vai fazer você aprender a viver como tem que ser a sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins. Amém? Você não vai cair nunca, você vai ser uma rocha, assim como nós estamos na rocha que é Jesus. Glória a Deus. E a última recompensa é esperar, permite que junte
informações precisas que vai determinar a qualidade da sua vida. Tá vendo? E vai crescendo no Senhor, lendo a palavra, aprendendo a administrar. Então, ou seja, quando a gente espera, a gente permite ter informações precisas, a gente busca, a gente estuda a palavra, estuda outras coisas que talvez Deus colocou no seu coração e você vai estudando sobre aquilo. E aí você vai tendo mais estrutura para determinar a sua qualidade de vida, para determinar o que você vai viver daqui para frente. Amém? Então, diante dessas 7 recompensas que temos que fazer é esperar. Amém? No Senhor. Aguardar o tempo dele sempre. O Senhor te guiará pelo caminho certo. Glória a Deus. Então, vamos orar aqui. Senhor Deus Pai, misericordioso, tenha compaixão de nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, tenha compaixão de nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, coloque na mente, no coração dessas pessoas que elas têm que esperar no Senhor. Nós temos que ser obedientes, não temos que ser teimosos. Amém? Porque é a obediência que vai levar a gente adiante. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus querido, faça-nos entender que se o Senhor obedecer a Ti, meu Pai, se esperar no Senhor, nós teremos uma vida extraordinária. A vida que o Senhor tem planejado para nós. Aleluia, aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. E também, meu Senhor e meu Deus, eu oro pelas pessoas que estão doentes, fisicamente, emocionalmente. Senhor, eu peço que o Senhor cure essas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Senhor, tem gente que tem ansiedade extrema. Meu Pai, cure elas. Em nome do Senhor Jesus, cure elas, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, todas essas pessoas que têm ansiedade, distúrbio de temperamento. Em nome do Senhor Jesus. E também, Senhor, eu coloco essas pessoas que têm doenças físicas, que seja curado do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor chegue, que o Senhor entre na casa dessas pessoas. Que o Senhor seja recebido com grandes louvores. Amém? E também, Senhor, eu oro por essas pessoas que têm vício, Senhor. Senhor, tira o vício dessas pessoas que precisam sair desses vícios que estão acabando com a vida delas. Meu Senhor e meu Deus, nós somos o seu templo. Somos o seu templo, Senhor, e as pessoas não têm zelo com o seu templo. Não têm zelo com a sua casa. Oh, Senhor amado, que elas venham ter zelo com a sua casa. Senhor, meu Pai querido, meu Pai amado. Que o Senhor proteja essas pessoas também, Senhor. Coloque, Senhor, acampe teus anjos ao redor dela, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Livra, Senhor, essas pessoas do laço do passarinheiro, Senhor. Oh, meu Deus, livrai, Senhor, porque 1000 homens cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor está junto com essa pessoa, colocando a mão nessas pessoas que precisam da sua proteção, da sua direção. Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Senhor, também peço que o Senhor dê experiências, que o Senhor entre na casa dessas pessoas, que aquele que estiver assistindo, que vai assistir, entre, Senhor, na casa dessas pessoas e que o Senhor tenha experiências com elas. Glória a Deus, aleluia. Tenha experiências. Entre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor não pode perder nenhuma alma. Oh, meu Deus, o Senhor não gosta de perder nenhuma alma. E eu sei que essas pessoas não vão sucumbir. Elas vão estar pedindo a sua salvação, aceitando o Senhor na vida delas. Em nome do Senhor Jesus, elas vão renascer de novo. Em nome do Senhor Jesus. Elas vão nascer no Espírito. Glória a Deus, aleluia. E eu creio nisso, amém.
Amém e amém. Glória a Deus. E essa live é feita para o Senhor, meu Pai, para que o Senhor leve essa palavra para onde o Senhor quiser. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você puder, você compartilha com as pessoas que você acha que precisam escutar essas palavras. E também, se quiser continuar me seguindo aqui, vem me seguir aqui também, para que possamos estar nessa caminhada com Jesus. Amém? Glória a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um bom fim de semana, um bom restante de fim de semana para você. Amém? Glória a Deus. E que Deus nos proteja e que Deus e a paz do Senhor esteja com você. E a paz que excede todo entendimento esteja com você. Amém? Glória a Deus. E até o próximo vídeo.